pela Série A, e o Vitória vai batendo o Guarani na Série B por 1-0. O Cruzeiro venceu por 1-0 ontem à noite, um resultado importantíssimo, gol do Marcelo Moreno, torcida de volta ao campo, o Luxemburgo pedindo que a diretoria continue apoiando os jogadores, deixando as coisas em dia. Podemos dizer que foi um sextou bastante feliz para o cruzeirense, Samuel. Boa noite. Com certeza, Léo. Boa noite para o amigo ligado aqui na Toma do Bate-Bola, confirmando 6:14. Uma semana, como há muito tempo o cruzeirense não vivia, Léo. Começou na terça com a vitória sobre o Náutico. Aí o Cruzeiro faz o lançamento do terceiro uniforme, começou a vender na quarta. Torcedor, eu fiquei até impressionado ontem, o Thiago Reis comentou isso comigo. O tanto de camisa verde, esse terceiro uniforme do Cruzeiro, que tinha no Mineirão. Cruzeiro acertando em cheio com a Adidas, tanto que prorrogou o contrato até o final de 2025. E aí veio a sexta-feira com o pagamento da dívida na FIFA, a principal delas. Se você conversava com um torcedor, em algum momento da conversa sobre o Cruzeiro ia falar: aqui, e o Denilson, hein? O que vai dar? O Cruzeiro vai ter dinheiro? Então o Cruzeiro conseguiu fazer a venda da sede campestre, tinha uma penhora em andamento do Soares, que jogou em 2009, para ver como que é difícil a situação do Cruzeiro. Então o Cruzeiro conseguiu fazer a venda, pagou o Soares, antecipou parcelas do acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quitou a dívida do Denilson, não tem mais esse risco. Veio a noite e a segunda vitória seguida. Pela primeira vez, Cruzeiro vencendo 2 consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro, chegando ao 7º jogo de invencibilidade, 5 do Vanderlei e 2 empates com o Moza, com o Vila e com o Londrina, e o Cruzeiro tentando um novo ar neste segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, vitória importantíssima, com volta do torcedor, sem sofrer gol mais uma vez, para o Cruzeiro ir fortalecido para as decisões que virão agora, principalmente esses 2 jogos fora de casa contra a CRB e Goiás. Então, eu acho que mais do que sextou, Léo, semanou pro Cruzeiro. Foi bem isso, Samuel. Eu acompanhava o jogo, ouvindo a Itatiaia, concordo com o Júnior Brasil, que comentou o jogo, que foi feita a justiça no placar. O Cruzeiro poderia ter feito até um placar um pouco superior, porque mandou no jogo o tempo todo, dominou a partida. Eu não espero que o Cruzeiro seja brilhante. Acho que o torcedor do Cruzeiro também não espera isso, mas a gente espera que a evolução continue. E é inegável que o time está evoluindo. Ainda tem um bocado para melhorar, principalmente para tentar essa ousada busca do retorno quase perfeito, para sonhar com a vaga na Série A. O Vanderlei Luxemburgo, os jogadores, o torcedor do Cruzeiro tem que acreditar sim, se é possível. Tem que acreditar. Só que a gente aqui não pode dizer que está muito próximo ou até que estava no caminho certo. Muito pelo contrário. Então me sinto muito à vontade aqui para elogiar o momento do Cruzeiro, elogiar essa mudança de atitude, os resultados que começam a aparecer, a diretoria honrando o compromisso, e o Luxemburgo deixou isso bem claro, que precisa que os salários estejam em dia, até para cobrar da rapaziada, que o Cruzeiro viva um momento mais tranquilo. E o que vier é lucro. Porque Série C já não conversa mais com o que esse time tem mostrado já com o Vanderlei, com toda a sinceridade. Acho que esse fantasma aí de Série C, isso não vai existir para o Cruzeiro mais, e quem sabe o sonho pode virar realidade. Neste momento ainda é difícil alcançar, chegar ao G4, mas está muito menos impossível do que parecia algumas rodadas antes do Vanderlei chegar. Então o momento virou, que o Cruzeiro saiba viver este momento, que se aproveite deste momento para, quem sabe, transformar o sonho em realidade. Por falar no Vanderlei Luxemburgo, Samuel, demos em manchete aqui que ele está comemorando a semana para poder fazer treinamentos, para ajustar o time, e disse ele que sai o pijama training e entra o power training. Você que é fluente em inglês, explique para o ouvinte da Itatiaia, Samuel. É o Vanderlei, porque a pergunta foi em cima da chegada do Vanderlei. Você quer me quebrar, né? Yo hablo solamente. Então, Léo, ele foi questionado o seguinte, porque desde que o Vanderlei chegou, ele veio 2 treinos, estreia contra o Brusque, aí voltou, já teve jogo na sequência com Vitória, passou um tempo, jogo com o Sampaio,
No dia seguinte já viaja para Recife, joga com o Náutico, volta, treina um dia apenas e joga contra o Confiança. Então, ele não teve tempo para treinar, só para recuperar os jogadores. E aí vem esse termo que o Vanderlei gosta muito, ele gosta de outros também. Tem um que a gente nem pode falar nesse horário. Mas vamos lá. Então, ele falou de sair o pijama training, que é recuperação, jogo, descanso, para 2 semanas livres entre 2 jogos importantíssimos que eu citei, CRB e Goiás. Então vai ser muito trabalho, preparação física, recuperação de jogadores e trabalhos táticos. O Vanderlei deu 2 dias de folga e o Cruzeiro volta na segunda-feira à tarde a treinar, então tem de segunda a sexta provavelmente na Toca, no sábado ainda em Maceió e no domingo joga com o CRB. Aí volta para BH. Tem terça, quarta, quinta e sexta, mais 4 sessões de treinos antes do duelo contra o Goiás no dia 4 de setembro. Então ele quer muita intensidade, trabalho forte na Toca neste período para depois encarar outra maratona de jogos. E você falava sobre a questão da tabela. Eu não sou o Domingos Sávio Baião, mas eu estava analisando. Eu tenho uma coisa comigo, Léo, que enquanto pelo menos não igualar a diferença de Z4 para G4, eu acho que fica bem difícil de falar em buscar uma vaga no grupo dos 4 primeiros. Então hoje você tá 9 para cima para chegar no G4 e 5 para baixo. Acho que é uma distância ainda que você tem que se preocupar mais em se afastar ali, até porque a vitória não mudou a posição do Cruzeiro na tabela. O Baião até explicou isso ontem durante a nossa jornada. Então, o Cruzeiro tem que secar alguns adversários neste domingo. Tem Botafogo e Vila Nova, Londrina e Brasil de Pelotas, Ponte Preta e Brusque. Se um desses, Vila, Londrina ou Ponte, não ganhar, o Cruzeiro termina a rodada com 5 pontos à frente do 17º. Para quem estava lá atolado na zona de rebaixamento, quando chegou o Vanderlei, é um feito interessante. E com o Vanderlei são 5 jogos, 11 pontos em 15. Tem que continuar nesta pegada, aquela sequência de vitórias que a gente já falou por várias vezes aqui na Itatiaia, e 2 adversários agora que estão lá no G4. O CRB e o Goiás são compromissos que vão mostrar onde o Cruzeiro pode chegar realmente, se vai seguir nesta campanha de reação. Então, não sei o que você pensa. O Vanderlei, acho até que ele está na condição perfeita para falar e passando isso para os jogadores, a confiança de brigar pelo acesso, é lutar pela Série A enquanto tem chance, tem que buscar isso, porque eu até falei esses dias com o Alexandre Simões, Léo, o Filipão, eu tenho para mim que salvou o Cruzeiro da Série C, mas em um determinado momento o Cruzeiro faltou um pouco mais para brigar por posição melhor na Série B de 2020. Eu fui até pegar a parte final do Cruzeiro em 2020. Olha os últimos 10 jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro terminou com 49 pontos em 11º. Empatou com o CSA no Independência, empatou com o Avaí lá em Floripa, a gente estava nesse jogo, gol no finalzinho. Depois saiu ganhando da Ponte, tomou a virada, empatou com o Cuiabá no Independência, ganhou do Sampaio fora, perdeu pro Oeste no Independência, perdeu pro Juventude em Caxias, ganhou do Operário, empatou com o Náutico e empatou com o Paraná. Nos últimos 30 pontos de 2020, o Cruzeiro fez 11 apenas. Então, ficou um sentimento de que dava para pensar em algo maior, e é esse o entendimento do Vanderlei. Enquanto tem chance, meu amigo, vamos olhar para cima, olhar para o Shell, Léo Figueiredo. O Cruzeiro precisa, Samuel Venâncio, de ter uma estratégia. Dentro do clube, com certeza tem. O discurso, eles jamais vão falar sobre Série C, continuam buscando o acesso e tem que ser assim mesmo. Quando eu disse aqui, e realmente não acho que o Cruzeiro vá se importar mais com Zona da Degola, é pelo momento que o clube está vivendo nesses últimos jogos. Não é o melhor momento, eu repito aqui, o Cruzeiro não tem um time muito superior aos outros da Série B, é porque o salário estava... Não era só porque o salário estava atrasado. O Cruzeiro não tem um elenco brilhante, mas o Cruzeiro também não tem um elenco ruim.
O Cruzeiro, se a gente for equiparar ali, o Coritiba, o Goiás, o Avaí, o CRB, os 4 primeiros, o Cruzeiro tem time para brigar com esses aí. E o que me deixa esperançoso, inclusive, nesses 2 próximos jogos. E digo por quê? Porque o Cruzeiro não vai ter aquela pressão que ele teve ontem, de assim, tem que ganhar de qualquer maneira do Confiança. O Confiança é um dos piores times da Série B, o Cruzeiro tá jogando em casa, a partir de agora, jogo em casa, tem que ganhar todos. Não, vai jogar contra 2 times que estão no G4, que estão brigando por uma vaga na Série A do ano que vem. São times que vão tentar jogar futebol contra o Cruzeiro. O Cruzeiro encarou ontem um Confiança que estava todo atrás retrancado. E como não tem um time brilhante, destruir é muito mais fácil que construir. O Cruzeiro pode ter pela frente nesses 2 próximos jogos adversários que vão também atacar o Cruzeiro, que vão permitir ter um jogo mais de bola no chão. E aí o Cruzeiro pode se dar bem, porque a dificuldade que o Cruzeiro mais teve, e inclusive com o Vanderlei Luxemburgo, e a maioria das equipes numa Série B que não tem muita qualidade, é de se impor tecnicamente. Para jogar um pouco mais fechado, tendo espaço do adversário, o Cruzeiro pode sim se dar bem nesses 2 próximos jogos. Já falei próximos aqui, tô estilo o Vanderlei Luxemburgo. Então, acho que o Cruzeiro tem uma boa chance, e se desses 6 pontos aí, Cruzeiro voltar com 4, Samuel Venâncio, a turma pode sonhar. Eu uso esse termo, hein? O verbo é sonhar. Não é que tá próximo que vem aí o G4, não. Mas antes estava impossível até sonhar. Arremata daí agora, Samuca. Então, hoje e amanhã folga para os jogadores, reapresentação na segunda-feira. Cruzeiro deve ficar sem o Norberto por um período, vai passar por exame de imagem, sentiu uma fisgada ontem. Fica a expectativa se o Cáceres volta a treinar ao longo da semana, tá se recuperando de uma entorse no tornozelo. Lucas Ventura ou Nonoca deve ser liberado, Ariel Cabral deve ser liberado, Marcinho, recuperado da Covid, será liberado. O Vanderlei tem algumas opções para reforçar a equipe, pensando neste duelo contra o CRB. É o Cruzeiro então passando um final de semana, o cruzeirense, um final de semana tranquilo para pensar depois nestas 2 decisões. E se a turma quiser um dever de casa, hoje o CRB, próximo adversário, joga contra o Remo às 9h da noite, lá no Baenão, em Belém do Pará. É o próximo adversário do Cruzeiro, o CRB. E uma dificuldade, já que o torcedor pode esperar, Léo. O CRB ainda não perdeu em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Vem fazendo uma grande campanha o time do técnico Alan Al. Léo Figueiredo. Valeu, Samuel Venâncio.